Naquela região, o silêncio nunca foi exatamente silêncio. À noite, entre as montanhas de Nova Friburgo, o vento passava pelas árvores, os rios corriam no escuro e as casas rurais ficavam espalhadas como pequenos pontos de luz no meio da mata. Para quem via de fora, era só o interior do Rio de Janeiro. Um lugar de estrada de terra, lavoura, criação de animais, famílias simples e gente acostumada a dormir cedo. Mas, em meados da década de 1990, esse mesmo cenário começou a mudar de sentido. A mata que antes era caminho de trabalho virou esconderijo. A estrada que antes ligava vizinhos passou a ser atravessada com medo, e qualquer barulho vindo do lado de fora podia fazer uma família inteira prender a respiração. Moradores passaram a trancar portas mais cedo. Mulheres evitavam sair sozinhas. Crianças deixaram de circular livremente. Homens que antes carregavam enxadas passaram a carregar armas. E em algumas comunidades, a pergunta deixou de ser se haveria uma nova vítima. A pergunta era quem seria a próxima. Entre 1991 e 1995, uma sequência de crimes brutais transformou a zona rural de Nova Friburgo em uma área tomada por pânico, revolta e desconfiança. No centro dessa história estavam dois irmãos, Henrique e Ibrahim Oliveira. Dois homens nascidos e criados naquela própria região. Dois rostos conhecidos por moradores locais. Dois nomes que até então não pareciam ameaçar ninguém. Mas quando a investigação finalmente começou a juntar as peças, a conclusão era assustadora. Talvez os responsáveis pelo terror não fossem estranhos vindos de fora. Talvez eles estivessem ali o tempo todo. Antes de entender os crimes que chocaram o estado do Rio de Janeiro, precisamos voltar para a região onde tudo aconteceu. Na década de 1990, a zona rural de Nova Friburgo era composta por pequenas propriedades agrícolas espalhadas entre montanhas, rios e extensas áreas de mata. Muitas famílias viviam da agricultura e da criação de animais, levando uma vida simples e distante dos grandes centros urbanos. As estradas de terra e a baixa circulação de pessoas faziam com que diversas comunidades permanecessem relativamente isoladas. Em muitos locais, os moradores se conheciam há anos, e a sensação de segurança era parte da rotina. Foi nesse cenário que viviam os irmãos Henrique e Ibrahim Oliveira. Pouco se sabe publicamente sobre a infância dos dois. Os registros jornalísticos da época concentram-se principalmente nos crimes e nas investigações, deixando muitas lacunas sobre seus primeiros anos de vida. Sabe-se que eles trabalhavam na região rural e eram conhecidos por alguns moradores locais. Nada indicava que seus nomes acabariam associados a um dos casos mais perturbadores da história criminal brasileira. Mas, enquanto a rotina seguia aparentemente tranquila nas comunidades do interior, uma sequência de desaparecimentos e assassinatos começava a transformar completamente a vida dos moradores. Ninguém imaginava que o responsável pelo medo que tomaria conta da região poderia estar vivendo entre eles. O primeiro crime que entraria nessa história aconteceu em 1991. A vítima era Eliana Macedo Xavier. Eliana tinha 21 anos, era jovem, vivia naquela região e, como tantas outras pessoas dali, fazia parte de uma comunidade onde as notícias circulavam rápido. Quando algo acontecia, todo mundo sabia. Quando alguém desaparecia, todo mundo comentava. Em fevereiro daquele ano, o corpo de Eliana foi encontrado em uma área de mata, na região de Rio Grandina. A cena chamou atenção pela violência e pelo isolamento do local. Para a polícia, naquele primeiro momento, era um homicídio grave, brutal, mas ainda parecia um caso único. Não havia uma linha clara ligando aquele crime a qualquer outro. Não havia uma sequência reconhecida. Não havia ainda a imagem de dois assassinos rondando a mata. Havia uma jovem morta, uma família destruída e uma investigação começando quase do zero. E esse é um ponto importante. Hoje, quando se olha para trás, parece fácil enxergar um padrão. Mas, naquele momento, os investigadores não tinham a visão completa. Eles não estavam diante de uma série organizada sobre uma mesa com datas, nomes e semelhanças.
Eles tinham um corpo encontrado em área rural, poucas testemunhas, recursos limitados e uma região difícil de cobrir. A zona rural impunha barreiras concretas. As casas ficavam afastadas. As trilhas eram muitas. As áreas de mata preservavam e apagavam rastros ao mesmo tempo. E a investigação criminal dos anos 1990 estava longe da estrutura que se imagina hoje, com banco de DNA acessível, câmeras espalhadas, monitoramento digital ou cruzamento rápido de informações. Ali, tudo dependia de deslocamento físico, depoimentos, observação, perícia limitada e da memória dos moradores. O caso de Eliana foi tratado como um homicídio isolado. A comunidade ficou abalada, mas tentou seguir. As famílias comentavam o crime em voz baixa. Algumas pessoas passaram a ter mais cuidado. Outras preferiram acreditar que aquilo tinha sido uma tragédia fora da curva. Mas, poucos meses depois, outro corpo seria encontrado. E dessa vez a vítima era uma menina. Norma Cláudia de Araújo tinha apenas 11 anos. A morte dela atingiu a região de uma forma diferente. Quando uma criança é assassinada, o medo deixa de ser uma preocupação distante e entra dentro das casas. Pais e mães passam a olhar para os filhos com outra urgência. Caminhos antes comuns deixam de parecer seguros. Qualquer atraso virava motivo de desespero. O corpo de Norma foi encontrado em área de mata. O crime apresentava elementos que mais tarde seriam vistos como semelhantes ao caso de Eliana. Mas, naquele momento, essa conexão ainda não era simples de provar. A polícia investigou. Outros nomes chegaram a ser considerados. Suspeitas surgiram, enfraqueceram e se perderam na falta de provas consistentes. Em uma região pequena, qualquer boato podia ganhar força. Mas boato não sustenta prisão. E sem testemunha direta, sem prova técnica robusta e com cenas de crime difíceis de preservar, a investigação andava em terreno instável. Foi nesse contexto que o nome de Ibrahim começou a aparecer com mais força. Ibrahim ainda era menor de idade. Segundo os registros mais divulgados, ele acabou confessando envolvimento no assassinato de Norma. A confissão mudou aquele caso específico. Pela primeira vez, havia um responsável assumindo um dos crimes. Mas a situação ainda não revelava tudo. Ibrahim teria admitido o crime contra Norma, mas não assumiu a morte de Eliana. E por ser menor de idade, o caminho judicial foi diferente do que seria aplicado a um adulto. Ele foi encaminhado para uma instituição de internação de menores no Rio de Janeiro, onde deveria cumprir a medida determinada pela justiça até atingir a maioridade. Para muitas pessoas, aquilo parecia um encerramento parcial. Norma tinha um autor, confesso. Eliana ainda permanecia como um caso cercado de dúvidas. E Henrique, irmão de Ibrahim, não era naquele momento uma figura judicialmente consolidada como participante daquela primeira fase. O problema é que uma confissão não encerrava o medo. Ela apenas abria outra pergunta. Se Ibrahim era capaz de cometer um crime daquele tipo ainda adolescente, o que aconteceria quando voltasse para a região? Quando Ibrahim foi internado, a zona rural de Nova Friburgo não sabia exatamente o que esperar do futuro. A internação deveria funcionar como resposta do Estado. Era a ideia de afastar o jovem do convívio social, aplicar uma medida socioeducativa e depois permitir que ele retornasse. Mas alguns relatos da época indicam que nem todos acreditavam que ele voltaria melhor. Uma fala atribuída a uma assistente social se tornaria uma espécie de aviso ignorado. Segundo esse relato, ela teria demonstrado preocupação com o comportamento de Ibrahim depois da internação. A avaliação era simples e assustadora. Ele já não parecia o mesmo jovem da roça. Seu olhar teria mudado. Havia frieza. Havia algo difícil de nomear. E a percepção era de que, quando fosse libertado, ele poderia voltar a cometer crimes. Esse alerta, com o tempo, ganharia um peso quase profético. Porque quando Ibrahim deixou a instituição após cumprir a medida, a região ainda não tinha cicatrizado os crimes de 1991, mas também não imaginava que o pior ainda estava por vir. A vida rural seguiu por um tempo. Os moradores continuavam acordando cedo. O trabalho nas lavouras continuava. As famílias continuavam tentando viver como antes. Só que o medo, quando entra numa comunidade pequena,
não vai embora por completo. Ele apenas adormece. E em 1995, ele acordaria de novo. Era 27 de fevereiro de 1995. Uma segunda-feira de carnaval. João Carlos Maria da Rocha e Elisete Ferreira Lima foram até uma cachoeira na região de Janela das Andorinhas, zona rural de Nova Friburgo. Para eles, aquele deveria ser um momento simples. Água fria, descanso, silêncio, um pedaço de natureza longe da confusão. João tinha 30 anos. Elisete tinha 39. Eles não sabiam que aquele passeio se tornaria o ponto de virada de toda a investigação. Enquanto estavam próximos à cachoeira, o casal foi surpreendido por 2 homens. O ataque começou de forma rápida e brutal. João tentou reagir para proteger Elisete, mas acabou morto. Elisete também foi atacada, ferida e arrastada para uma área de mata. Até aquele momento, a história parecia caminhar para mais um crime sem testemunhas, mais um corpo, mais uma família devastada, mais um caso cercado de medo. Mas Elisete fez aquilo que mudaria tudo. Ela sobreviveu. Em meio ao ataque, ela encontrou uma brecha desesperada. Ferida, assustada e sem saber se conseguiria chegar viva a algum lugar, ela fugiu pela mata e conseguiu alcançar ajuda. Moradores a socorreram. Ela foi levada ao hospital. E ali, pela primeira vez, a polícia tinha algo que nunca havia tido naquela sequência de crimes. Uma vítima viva. Uma mulher que tinha visto os agressores. Uma testemunha capaz de transformar suspeitas em direção concreta. O depoimento de Elisete Ferreira Lima foi a virada que a investigação precisava. Até ali, os crimes pareciam fragmentos. Eliana em 1991. Norma no mesmo ano. Depois um intervalo, uma confissão parcial, uma internação, um retorno. E agora João Carlos morto em uma cachoeira, com Elisete viva para contar o que tinha acontecido. O relato dela deu aos investigadores elementos que antes não existiam. Descrição física, dinâmica do ataque, número de agressores, comportamento dos homens e, principalmente, uma direção. Os nomes que apareciam repetidamente nos relatos locais. Era como se a investigação, finalmente, tivesse encontrado uma linha escura costurando crimes que antes pareciam soltos. E essa linha levava aos irmãos Oliveira. Quando os nomes de Ibrahim e Henrique se espalharam pela comunidade, o medo virou revolta. Para os moradores, a sensação era de abandono. Eles olhavam para as estradas, para a mata, para as próprias casas e sentiam que a polícia estava sempre atrasada. As famílias não queriam mais esperar o próximo ataque. Não queriam mais ouvir promessas. Não queriam mais acreditar que tudo seria resolvido sem pressão. Depois do ataque contra João e Elisete, moradores revoltados incendiaram o casebre da família Oliveira. A família dos suspeitos acabou fugindo da região, com medo de linchamento e da fúria coletiva. Aquilo não era mais apenas uma investigação criminal. Era uma comunidade em colapso. Casas foram abandonadas. Algumas famílias deixaram suas propriedades para trás. O trabalho no campo passou a ser feito com medo. Mulheres evitavam sair desacompanhadas. Crianças deixaram de circular como antes. E grupos de moradores começaram a patrulhar áreas da zona rural armados, como se a região tivesse voltado a um tempo sem lei. Ao mesmo tempo, qualquer informação parecia importante. Um vulto na estrada, um barulho na mata, um roubo de comida, uma peça de roupa desaparecida, uma trilha mexida, um comentário no bar. Tudo virava pista, tudo virava ameaça. E quanto mais a população procurava, mais a mata parecia esconder os irmãos. Pouco mais de um mês depois do ataque na cachoeira, a região recebeu outra notícia terrível. A vítima era Vera Lúcia Damasceno. Vera tinha 35 anos, e havia um detalhe que tornou aquele crime ainda mais perturbador para os moradores. Ela era tia dos próprios suspeitos. Em uma comunidade já apavorada, a morte de Vera destruiu qualquer ilusão de limite. Se nenhuma pessoa da família estava protegida, quem estaria? Se os laços de sangue não significavam nada, o que ainda poderia conter a violência? O corpo de Vera foi encontrado em área isolada. O crime reforçou a percepção de que os irmãos continuavam circulando pela região,
usando a mata como abrigo e conhecendo caminhos que a polícia não dominava. A morte dela também ampliou o pânico dentro da própria família dos suspeitos. Não era apenas a população geral que temia Ibrahim e Henrique. Parentes também passaram a sentir que poderiam virar alvo. A partir dali, a caçada deixou de ser apenas policial. Ela passou a ser emocional. Era medo, raiva, luto e vergonha misturados. E enquanto a população tentava entender como dois homens poderiam permanecer escondidos por tanto tempo, outro crime mostraria que a mata não era o único lugar de perigo. Em 17 de maio de 1995, Odete de Carvalho Silva foi encontrada morta em sua própria residência. Odete tinha 56 anos. Era uma mulher da região, ligada à vida rural, ao trabalho simples, à rotina de casa e campo. Sua morte levou o terror para dentro das moradias. Até então, muita gente acreditava que o maior risco estava nas áreas de mata, nos caminhos isolados, nas cachoeiras, nas trilhas. Mas o crime contra Odete mostrou que nem a casa era garantia de segurança. A vítima foi atacada com extrema violência. Seu marido, José Lapa, ficou destruído. A revolta de quem perde alguém dessa forma não cabe em boletim de ocorrência. Segundo relatos, ele chegou a pegar uma arma e tentar procurar os criminosos por conta própria. Esse tipo de reação começou a se repetir na região. A confiança nas autoridades estava se quebrando. Moradores diziam que a polícia não dava conta, que os criminosos conheciam a mata melhor que qualquer equipe enviada de fora, que as famílias pobres da zona rural estavam sendo deixadas para enfrentar o medo sozinhas, e essa cobrança chegaria ao poder público. Com a pressão aumentando, a Secretaria de Segurança do Estado decidiu enviar reforço especializado. O caso, que já assustava Nova Friburgo, passaria a envolver uma das tropas mais conhecidas do Rio de Janeiro. O BOPE entraria na mata. A chegada do BOPE trouxe, ao mesmo tempo, esperança e tensão. Para parte dos moradores, finalmente parecia que o Estado estava tratando o caso com a gravidade necessária. Mas a realidade do terreno logo mostrou que aquela não seria uma operação comum. O BOPE era treinado para confrontos urbanos, para favela, para situações de alta intensidade em ambientes muito diferentes. Na zona rural de Nova Friburgo, o desafio era outro. Mata fechada, trilhas estreitas, barrancos, córregos, grutas, fazendas abandonadas, caminhos conhecidos pelos moradores, mas confusos para quem vinha de fora. Os irmãos tinham vantagem em um ponto essencial. Conheciam a região desde pequenos, sabiam por onde passar, onde se esconder, onde roubar comida, como desaparecer sem deixar sinal claro. Entre um ataque e outro, os relatos indicavam que eles se embrenhavam na mata, dormiam em locais improvisados, invadiam propriedades e evitavam permanecer muito tempo no mesmo lugar. A polícia passou a organizar patrulhas. Algumas equipes ficavam paradas, camufladas, esperando movimentação. Outras percorriam trilhas com apoio de moradores que conheciam o terreno. Cães farejadores foram usados. Áreas foram mapeadas. Parentes e conhecidos foram ouvidos. A rotina dos irmãos foi reconstruída peça por peça. Mas a operação também gerou conflitos. Quando autoridades tentavam desarmar moradores, parte da população reagia mal. Para aquelas famílias, entregar armas significava ficar vulnerável. Muitas pessoas sentiam que só tinham a própria defesa. Havia ainda tensão racial e social, porque relatos da época apontam que homens negros andando juntos passaram a ser vistos com suspeita, abordados e confundidos no meio do pânico. O medo começava a deformar a percepção da comunidade. Qualquer dupla podia parecer ameaça. Qualquer boato podia virar certeza. Qualquer atraso da polícia alimentava a revolta. E mesmo com o BOPE na região, os crimes não pararam. No dia 27 de julho de 1995, outra vítima foi encontrada. Iria Moraes Ornelas tinha 67 anos. Ela foi morta dentro da própria casa, no distrito de Banquete, em Bom Jardim. A idade de Iria trouxe outro tipo de choque. A sequência de crimes já havia atingido uma jovem, uma criança, um homem, uma mulher adulta, uma tia dos suspeitos, uma lavradora dentro de casa. Agora, atingia uma idosa.
A ideia de perfil de vítima começava a se dissolver. Não parecia haver uma regra segura para se proteger. Ser jovem não era o ponto. Ser idosa também não impedia nada. Estar acompanhada não bastava. Estar em casa não bastava. Estar em área conhecida não bastava. Iria representava exatamente isso, a sensação de que ninguém estava fora do alcance. A cada novo crime, a investigação ganhava mais pressão. O BOPE precisava dar resposta. A polícia local estava sob cobrança. A imprensa acompanhava. A população estava cansada de velórios, promessas e buscas que terminavam sem prisão. Os irmãos, por outro lado, pareciam se mover como sombras. A Mata virou o personagem central dessa história. Ela escondia, ela confundia, ela protegia quem sabia usá-la e fazia a população imaginar coisas que, com o tempo, quase se misturavam a lendas. Surgiam relatos de que os irmãos apareciam em um lugar e pouco depois em outro muito distante. Havia quem falasse em pacto, em invisibilidade, em algo sobrenatural. Mas a explicação mais concreta era menos mística e mais cruel. Eles conheciam o terreno, estavam acostumados a viver ali e se aproveitavam de uma estrutura policial despreparada para a guerra na mata. A caçada continuava. E em setembro, uma jovem quase entrou para a lista. Márcia Cristina de Melo tinha 18 anos. Ela estava em casa com a mãe e a irmã quando Ibrahim tentou invadir o sítio da família. A cena tinha tudo para terminar como outras. Casa isolada. Mulheres dentro. Um agressor armado tentando entrar. Mas dessa vez, a reação foi diferente. Márcia conseguiu pegar a arma do pai e atirou contra a porta, assustando o invasor. O disparo fez com que ele fugisse. Por pouco, muito pouco, aquela casa não virou outro ponto na sequência de mortes. Esse episódio circulou pela região como prova de duas coisas. A primeira, os irmãos continuavam próximos. A segunda, a população só se sentia protegida quando reagia por conta própria. Isso aumentou a tensão entre moradores e autoridades. Para a polícia, civis armados poderiam gerar tragédias, confusões e mortes acidentais. Para os moradores, desarmar-se parecia uma sentença. Como pedir calma a uma comunidade que já tinha enterrado tantas vítimas? A cada dia sem captura, o medo ganhava corpo. E a próxima tragédia seria uma das mais devastadoras de toda a história. Em 18 de novembro de 1995, a violência chegou à casa de Maria Dorcileia Fautz. Maria Dorcileia tinha 39 anos e estava grávida de 7 meses. Seu filho, Adriano Fautz Gomes, tinha apenas 9 anos. Adriano foi encontrado gravemente ferido dentro da residência pelo pai, Isídio Onofre Gomes. A imagem daquele menino machucado dentro da própria casa marcou profundamente a comunidade. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Pouco depois, o corpo de Maria Dorcileia foi encontrado em uma área de mata. A morte de mãe e filho mudou novamente o tamanho da revolta. Não era mais apenas medo, era indignação coletiva. Um menino de 9 anos tinha sido atacado. Uma mulher grávida tinha sido morta. Famílias que ainda tentavam resistir começaram a se perguntar se valia a pena permanecer ali. A notícia provocou protestos em Nova Friburgo. Pessoas foram às ruas, cobraram providências, levaram sua dor para a frente das autoridades. O caso já não cabia na zona rural. Ele invadia o centro da cidade, os jornais, as conversas, os gabinetes. A pergunta que ecoava era simples. Como 2 homens conseguiam continuar matando, mesmo com operações policiais em andamento? E essa pergunta pressionou a caçada até o limite. A partir dali, a operação ganhou proporções ainda maiores. As buscas se intensificaram. Informações chegavam de todos os lados. Algumas eram úteis, muitas eram falsas. Moradores juravam ter visto os irmãos em pontos diferentes. Outros confundiam pessoas. Havia trotes, boatos e relatos impossíveis de confirmar. A recompensa oferecida por informações aumentou o fluxo de denúncias, mas também criou outro problema. Quanto maior o desespero, mais difícil separar pista real de imaginação coletiva. A polícia investigava invasões de propriedades. Em uma chácara,
Alimentos foram consumidos, itens foram levados, fios foram cortados. Aquilo indicava que os foragidos ainda precisavam roubar para sobreviver. Cada furto podia ser rastro, cada despensa saqueada podia mostrar a direção da fuga. Mas os irmãos também dificultavam a perseguição. Há relatos de que tentavam confundir cães farejadores. Em uma perseguição, chegaram a derrubar uma casa de marimbondos, causando ferimentos em dezenas de homens da operação. A mata mais uma vez parecia trabalhar a favor deles. O BOPE então passou a operar com estratégias mais cuidadosas. Patrulhas fixas, patrulhas móveis, homens à paisana, carros civis, mateiros guiando caminhos, cães usados com cautela, equipes em turnos longos escondidas no verde, esperando qualquer movimento. Era uma caçada humana, no sentido mais literal da palavra. E em dezembro de 1995, ela finalmente chegaria a Ibrahim. No dia 16 de dezembro de 1995, um lavrador chamado César Araújo Pinto avistou um homem que parecia ser Ibrahim na região do Barro Branco, no povoado de Sítio do Coronel. A informação chegou rapidamente às equipes. Em pouco tempo, uma grande operação foi montada. Policiais militares, homens do BOPE e voluntários armados se mobilizaram para cercar a área. Depois de meses de fuga, boatos, mortes e fracassos, a possibilidade de capturar um dos irmãos fez a região prender a respiração. Ibrahim foi encurralado. Segundo os relatos, ele tentou atacar a patrulha com um facão. Foi baleado, ainda conseguiu entrar na mata, mas não resistiu aos ferimentos. Horas depois, seu corpo foi encontrado sem vida. Ibrahim tinha 19 anos. Para parte dos moradores, a morte dele foi recebida como um alívio. Para outros, era o fim de uma etapa, mas não o fim completo do medo, porque Henrique ainda estava vivo e ainda estava foragido. A morte de Ibrahim também trouxe novas imagens para a memória coletiva da cidade. Pessoas se aglomeraram. A tensão era tão grande que seu corpo foi levado para outra cidade e enterrado sem cerimônia pública, numa tentativa de evitar novos episódios de revolta. Mas a pergunta permanecia. Sem Ibrahim, Henrique continuaria matando? Ou a força principal daquela sequência tinha terminado ali? Para entender o peso dessa pergunta, é preciso olhar para o perfil dos irmãos com cuidado, não para justificar, não para transformar assassinos em personagens fascinantes, mas para entender como uma região inteira passou anos tentando explicar o inexplicável. Henrique e Ibrahim eram filhos de Brás e Maria Luísa Soares de Oliveira, lavradores da região. Tinham irmãos mais novos. Segundo relatos amplamente divulgados, a família vivia em extrema pobreza. Nenhum dos filhos teria aprendido a ler ou escrever. Também há relatos de violência doméstica praticada pelo pai, alcoolismo e episódios em que os meninos eram expulsos de casa e obrigados a dormir na mata. Essas informações aparecem em reportagens e depoimentos posteriores de pessoas ligadas à operação. Mas é preciso dizer com responsabilidade: uma infância violenta não explica, por si só, uma sequência de assassinatos. Muita gente cresce em pobreza, abandono e violência sem se tornar criminosa. O que esses relatos ajudam a mostrar é o ambiente de formação dos irmãos, não uma desculpa. O que tornou o caso ainda mais debatido foi a dinâmica entre Henrique e Ibrahim. Ibrahim aparece em diversos relatos como o mais impulsivo, agressivo e central nos ataques. Henrique, em algumas versões, surge como alguém mais influenciável ou como participante cuja presença em todos os crimes foi questionada depois. Essa dúvida acompanharia o caso até o julgamento e continuaria sendo discutida anos mais tarde. Alguns chegaram a falar em loucura compartilhada, uma espécie de dinâmica psicológica em que duas pessoas muito próximas passam a alimentar delírios, impulsos ou comportamentos extremos uma da outra. Mas isso nunca deve ser tratado como diagnóstico fechado. No caso dos irmãos, é mais correto falar em teoria, em debate, em tentativa posterior de explicar uma violência que parecia fugir das categorias comuns. O fato concreto é que, enquanto Ibrahim estava vivo,
A região viveu uma sequência de ataques atribuídos aos dois. Depois da morte dele, Henrique continuou escondido, mas não houve uma nova sequência de assassinatos como antes. Isso alimentaria uma das grandes controvérsias do caso. Henrique era cúmplice ativo de todos os crimes? Era participante de parte deles? Ou foi colocado pela opinião pública e pela pressão do caso como responsável por mais do que a investigação conseguiu provar? Essa pergunta não desapareceria. Ela apenas seria levada para o tribunal. Henrique permaneceu foragido por meses depois da morte do irmão. Sem Ibrahim, sem a mesma estrutura de fuga e com a população ainda disposta a linchá-lo caso o encontrasse, ele foi ficando cada vez mais debilitado. Sobrevivia com pequenos furtos, comida retirada de propriedades e deslocamentos cautelosos. Mas a mata que antes escondia também cobrava seu preço. Fome, cansaço, isolamento, medo. Em junho de 1996, Henrique decidiu se entregar. Segundo relatos, ele pediu que chamassem a promotora Elizabeth Carneiro de Lima, que acompanhava o caso. A presença dela era uma forma de garantir que ele não fosse morto por moradores antes de chegar às autoridades. Quando finalmente foi preso, Henrique estava fraco. A imagem dele já não era a de um homem dominando a mata, mas de alguém esgotado, cercado por todos os lados e sem saída. A prisão trouxe à região uma sensação de encerramento que parecia impossível meses antes. As famílias podiam respirar, as patrulhas improvisadas podiam diminuir, as casas abandonadas talvez voltassem a ser ocupadas, mas prisão não é o mesmo que resposta. E as famílias das vítimas ainda precisavam atravessar outro caminho, o julgamento. O julgamento de Henrique começou anos depois, em 2000. Até ali, o caso já tinha virado trauma coletivo. A expressão irmãos necrófilos havia se espalhado pela imprensa e marcando os suspeitos de forma definitiva. Para a opinião pública, Henrique e Ibrahim eram os rostos do terror que tomou Nova Friburgo. Mas um tribunal não pode funcionar apenas com medo coletivo. Ele precisa de provas, precisa de depoimentos, precisa de ligação entre acusado, crime e vítima. E foi aí que a história mostrou sua parte mais complexa. Henrique negou participação em todos os assassinatos atribuídos aos irmãos. Em sua versão, ele tentou se colocar como alguém que acompanhava ou presenciava ações de Ibrahim, mas não como o autor direto de todos os crimes. A defesa questionou a falta de provas físicas em determinados casos e a pressão pública que cercava o julgamento. A acusação, por outro lado, tinha um elemento central: Elisete. A sobrevivente do ataque na cachoeira era a peça mais forte da narrativa judicial. Foi o depoimento dela que, lá atrás, permitiu que os investigadores saíssem da escuridão e chegassem aos nomes dos suspeitos. Foi a partir dela que os casos antigos passaram a ser revisitados. E foi também por causa daquele ataque que Henrique acabou condenado. A justiça o condenou a 34 anos de prisão. Para muitas pessoas, essa sentença era o fim possível. Não trazia Eliana de volta. Não trazia Norma. Não trazia João Carlos. Não trazia Vera. Não trazia Odete. Não trazia Iria. Não trazia Maria Dorcileia. Não trazia Adriano. Mas colocava pelo menos um dos acusados atrás das grades e dava algum tipo de resposta pública a uma região que havia vivido anos de pânico. Só que mesmo depois da condenação, as perguntas continuaram. Outro ponto controverso envolve Henrique. A morte de Ibrahim impediu que ele fosse julgado. Com isso, parte da verdade judicial morreu com ele. O que se sabe sobre sua participação vem de confissões anteriores, investigações, depoimentos e relatos. Já Henrique foi julgado e condenado, mas não por todos os crimes que a memória pública atribuiu aos irmãos. Essa diferença entre o que a população acredita, o que a imprensa divulgou, o que a investigação suspeitou e o que a justiça conseguiu provar, é uma das camadas mais importantes desse caso. Há também a discussão social. As vítimas eram, em sua maioria, pessoas pobres da zona rural. Muitas eram mulheres negras. O medo dos crimes se misturou ao racismo, à desconfiança, à abordagem de homens negros inocentes
e a sensação de que comunidades rurais pobres só receberam atenção máxima depois que o terror já estava instalado. E existe ainda a forma como a imprensa e o imaginário popular transformaram os irmãos quase em criaturas de lenda. Homens que sumiam na mata, que apareciam em lugares distantes, que escapavam de cães, que seriam invisíveis, que teriam pacto com o diabo. Essas narrativas dizem muito não apenas sobre os criminosos, mas sobre o medo. Quando uma comunidade não consegue explicar racionalmente a violência que está vivendo, ela cria imagens, cria monstros, cria mitos, porque às vezes acreditar em algo sobrenatural parece mais suportável do que aceitar que tudo aquilo foi feito por homens reais, nascidos ali, caminhando pelas mesmas estradas. O caso dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo não é apenas uma história sobre dois assassinos, é uma história sobre isolamento, sobre comunidades pobres que demoraram a ser ouvidas, sobre uma investigação que começou sem suspeitos e precisou de uma sobrevivente para mudar de direção, sobre uma mulher, Elisete Ferreira Lima, que escapou da morte e, com seu depoimento, fez a polícia enxergar aquilo que estava escondido havia anos. É também uma história sobre vítimas que não podem ser reduzidas a uma lista. Eliana Macedo Xavier foi mais do que a primeira morte conhecida. Norma Cláudia de Araújo foi mais do que uma criança em uma estatística. João Carlos Maria da Rocha foi um homem que tentou reagir em defesa da companheira. Elisete foi a sobrevivente que carregou no próprio corpo e na própria memória a chave da investigação. Vera Lúcia Damasceno mostrou que nem a família dos suspeitos estava segura. Odete de Carvalho Silva mostrou que nem dentro de casa havia proteção. Iria Moraes Ornelas mostrou que idade nenhuma impedia o ataque. Maria Dorcileia Fautz e Adriano Fautz Gomes mostraram o ponto em que a dor da região virou revolta pública impossível de conter. Cada nome desses representa uma casa que ficou em silêncio, uma família que nunca voltou ao normal, uma comunidade que passou a medir a distância entre a porta e a mata. Décadas depois, a zona rural de Nova Friburgo já não vive aquele mesmo terror. As estradas continuam ali. As montanhas continuam ali. A mata continua respirando ao redor das casas. Mas quem viveu aqueles anos sabe que alguns medos não desaparecem completamente. Eles ficam nas histórias contadas em voz baixa. Ficam nas lembranças de quem abandonou casa. Ficam nos jornais guardados. Ficam nos nomes das vítimas. E ficam na pergunta que atravessa todo esse caso. Quantas tragédias poderiam ter sido evitadas se os primeiros sinais tivessem sido entendidos a tempo? Porque, no fim, essa história não assusta apenas pela brutalidade dos crimes. Ela assusta porque aconteceu onde todos se conheciam. Aconteceu em caminhos comuns. Aconteceu entre pessoas simples, em comunidades pequenas, em uma região onde a segurança parecia fazer parte da paisagem. E talvez seja essa a marca mais profunda deixada pelos irmãos necrófilos. Eles transformaram o familiar em ameaça. Transformaram a mata em esconderijo. Transformaram o silêncio do interior em aviso. E fizeram Nova Friburgo aprender da pior forma possível que às vezes o perigo não chega de fora. Às vezes ele já está morando perto.